Bom, pessoal, meu nome é Leandro Batista e hoje eu vou resolver com vocês aqui uma questão enviada por uma ex-aluna minha, que hoje está no segundo ano do ensino médio do Instituto Federal de Minas Gerais, aqui de Sabará. Bom, pessoal, o exercício ele consiste no seguinte: ele me deu uma figura e pediu para analisar essa figura e discriminar todas as funções envolvidas na sua execução. Primeira coisa que eu vou observar aqui, que são todas funções do primeiro grau. Por que são todas funções do primeiro grau? Porque eu só tenho retas aqui, beleza? E qual que é a fórmula genérica da função do primeiro grau? Y é igual a x mais b. No lugar de y, eu posso chamar também de f de x, beleza? Ax mais b. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, vou começar por essa de cima, tá? O que eu sei dessa reta aqui, pessoal? Se a minha reta ela estiver inclinada para a direita, eu sei que o coeficiente angular, que o valor de A, ele é positivo. Se a minha reta estiver inclinada para a esquerda, eu sei que o meu coeficiente angular, que o valor de A dessa reta, vai ser negativo. Quando eu tenho uma reta paralela ao eixo x, o coeficiente angular dessa reta é zero. E quando o coeficiente angular de uma reta é igual a zero, eu falo que essa função é uma função constante. Por que ela é uma função constante, professor? Porque qualquer valor que eu atribuir a x, eu terei sempre o mesmo y. Observem, para qualquer valor que eu atribuir aqui a x nessa função aqui, dessa minha reta, o valor sempre será 4. Então, nesse caso aqui, essa função aqui, ela é uma função constante, onde y vai ser sempre igual a 4. Ou poderia falar também, f de x é igual a 4. Poxa, se eu descobrir a de cima, onde f de x é igual a 4, eu também descobri a de baixo, tá? Observem, para qualquer valor que eu der para x nessa função aqui, o valor de y será sempre menos 4. Então, já descobri duas funções constantes aí, onde f de x é igual a 4 e f de x é igual a menos 4. Bom, agora vamos pegar essa função aqui, essa retinha aqui, beleza? O que eu sei dessa reta, professor? Eu sei que é uma função onde o a é positivo, onde o b é zero. Por que o b é zero? É onde a reta corta o eixo y, tá? E também eu tenho dois pontos aqui, né? Eu tenho o ponto x é igual a 3, y é igual a 4. Eu tenho o ponto 0. Tem até mais de dois pontos. Para determinar a equação de uma reta, eu preciso apenas de dois pontos. Se eu tenho dois pontos, agora é só calcular o valor de A, calcular o valor de B e jogar na equação da reta. Beleza? Então, olha só. Eu peguei os pontos y igual a 4 e x igual a 3. E também peguei o ponto 0, 0. X é igual a 0 e y igual a 0. Quando eu fiz isso daqui, eu peguei a minha equação da reta genérica e substituí. Olha só, no lugar de y eu coloquei o valor dele, que eu atribuí a ele, que é 4. E no lugar do x eu coloquei o valor atribuído a ele, que é 3. Quando eu fiz isso daqui, quando eu substituí, aí vocês podem usar sistema, substituição. O valor de b eu já sabia que era 0, mas eu também substituí aqui para ter certeza. 0 vezes qualquer valor de a aqui vai ser 0 mesmo. Então, eu concluí aqui, né? Só confirmei que o meu b é igual a 0, substituí aqui por 0. Nesse caso, eu já tenho que o b é igual a 0, descobri, calculei o meu valor de a. Quem que é o a aqui, professor? É a inclinação da reta, que nesse caso aqui é igual a 4/3. Se eu tenho a e tenho b, agora basta substituir na minha equação da reta.
Substituindo na equação da reta aqui, vai ficar f de x, ou melhor, y é igual a 4/3 de x mais 0. 4/3 de x mais 0 é simplesmente 4/3 de x. Beleza? Então, descobri uma equação, a equação de outra reta, que é essa reta aqui. Então, pessoal, beleza. Descobrimos a equação dessa reta. Se você descobriu a equação dessa reta, agora você vai descobrir para mim a equação dessa reta usando a mesma coisa. Eu tenho dois pontos aqui, já até sei qual que é o B dessa outra reta. A hora que você fizer o mesmo procedimento aqui, nós encontraremos que y é igual a menos 4/3. Faz todo sentido. A inclinação da reta dessa reta aqui é positivo, a inclinação dessa reta aqui negativo. Beleza? Então, beleza. Já encontramos a constante, já encontramos essas duas retas aqui. Agora, eu vou calcular essa reta aqui. Calcularei essa reta. Então, vamos lá, pessoal. O que eu sei dessa reta? Eu tenho dois pontos dela. Eu tenho ponto x igual a 0 e y igual a 3. E tenho ponto x igual a 3 e y igual a 4. Se eu tenho dois pontos, eu vou fazer da mesma forma, tá? Peguei dois pontos, vou substituir na minha f de x, na minha equação genérica, e vou encontrar o valor de A e o valor de B. Uma vez que eu encontrando o valor de A e o valor de B, descobri a minha equação da reta. Da mesma forma que eu fiz com essa, eu também farei com essa. A hora que vocês começarem a fazer os cálculos, vocês verão que tem muitas semelhanças entre elas aqui, tá? Da mesma forma, essa de fora e essa aqui também, de fora da figura. Beleza? Então, olha só. A de baixo, y é igual a 4/3 de x menos 8. Do meu lado esquerdo, y é igual a menos 4/3 de x menos 8 e 4/3 de x mais 8. Agora, galera, nós vamos fazer essa reta aqui. Eu quero descobrir essa equação da reta aqui, essa de dentro. Se eu descobrir essa, eu também consigo descobrir essa e termino o meu exercício, essas outras duas aqui também. Beleza? Bom, pessoal, para descobrir a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos. Esse ponto eu tenho. Que ponto é esse? É o ponto x igual a 3 e y igual a 0. Esse ponto aqui eu não posso falar com exatidão por enquanto quem é ele. Né? O exercício não me deu ele bem claro aqui. Então, olha só. Eu vou usar aqui o seguinte raciocínio. Observem que do ponto 0 ao ponto 6, essa reta partiu do ponto médio dele. E esse lado aqui, né, eu partindo do 0, indo até no y igual a 4, e depois descendo do y igual a 4 até no 6, eu consigo perceber que isso aqui, esse lado do triângulo, é exatamente igual a esse lado. Bom, descobri que esse lado é igual a esse. E que ponto é esse aqui, professor? Não sei ainda. Mas eu sei que esse ponto aqui é o ponto médio desse lado. Ele interceptou o lado ao meio. Como que eu sei que ele interceptou o lado ao meio? Observem, daqui até no ponto X, eu tenho duas unidades de medida. Do ponto 2 até o ponto 4, também são duas unidades de medida. Então, aqui também é ponto médio. Poxa, se esse segmento de reta aqui interceptou essa reta no ponto médio e essa reta aqui também no ponto médio, eu posso afirmar que essas duas retas são retas paralelas. Essa reta e essa reta.
são retas paralelas. Se elas são retas paralelas, o que eu posso dizer de retas paralelas? Que o coeficiente angular é o mesmo, que o A delas tem o mesmo valor. Se o A tem o mesmo valor, qual que é o coeficiente angular dessa reta? Menos 4/3. Se o coeficiente angular dessa reta é menos 4/3, agora com o coeficiente angular dessa reta aqui, que vai ser o mesmo, e com esse ponto, eu encontro a equaçãozinha dessa reta. Então, olha só, coeficiente angular menos 4/3, o ponto que eu tenho, x igual a 3 e y igual a 0, substituir na minha formulazinha genérica. Quando eu substituir, o y é igual a 0, o coeficiente angular é menos 4/3, o x é igual a 3, que o par ordenado aqui é 3 e 0, estou procurando então apenas o b. Quando eu faço essa conta aqui, o b é igual a 4. Já que eu descobri que o b é igual a 4, basta jogar agora na minha equação genérica. Jogando na equação genérica, y é igual a menos 4/3 de x mais 4. Já que eu fiz dessa retinha aqui, do primeiro quadrante, agora farei da segunda retinha, depois da terceira e do quarto. Beleza? Da mesma forma que eu calculei essa, eu vou calcular as outras. Observem que aqui também é o mesmo triângulo, que esse lado é igual a esse. Se você for para esse lado aqui, mesma coisa, vai usar sempre o mesmo raciocínio. Então, quem que é a equação dessa reta? Dessa reta de dentro, y é igual a menos 4/3 de x mais 4. A de baixo, usando o mesmo procedimento, y é igual a 4/3 de x menos 4. Depois, y é igual a menos 4/3 de x menos 4. Da mesma forma que a última reta, usando o mesmo procedimento, y é igual a 4/3 de x mais 4. Beleza? No mais, um grande abraço a todos aí. Quem tiver dúvida, pergunta, corre atrás aí, que qualquer coisa, estou à disposição. Beleza? Até mais!